Paz seja com todos. Nós vamos iniciar aqui a palavra desta tarde sobre a ceia do Senhor. Queremos ao seu coração trazer uma palavra de Deus para que você possa ouvi-la depois de ouvir o louvor que acabamos de enviar. Ouça esse louvor, prepare o seu coração, ouça a palavra que vamos ministrar, vamos orar e depois preparar o nosso coração. Aí você vai até a igreja, vai buscar a sua ceia que nós preparamos lá com tanto carinho, para que a gente possa manter a nossa comunhão. É muito importante, como eu disse aí para você nas nossas listas de transmissões do WhatsApp, é muito importante que mantenhamos a nossa comunhão nesses momentos em que estamos distantes do templo, distantes da casa de Deus, mas não do templo do Espírito Santo, que é a nossa vida. É muito importante que você ceie, é importante que você participe em comunhão com os irmãos da ceia do Senhor. Lembrando que em virtude da pandemia, nós estaremos apenas até as 19h50 na igreja, porque há um decreto solicitando que às 20 horas estejamos todos em casa. Vamos falar um pouquinho na palavra desta tarde para você e você vai entender todas as coisas mediante a direção do Espírito Santo. Antes de ler, antes de começar a pregar, eu quero orar. Quero orar e falar contigo para que o Espírito Santo lhe dê a revelação plena da palavra ao seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, a essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, que o seu coração, Senhor, seja repleto, Senhor, da unção de Deus e da bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses dias diferenciados que estamos vivendo, somos dependentes desta comunhão sobrenatural, Pai, porque o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos orientado e tem nos encaminhado, Senhor, a sermos firmes no propósito. Temos andado, Senhor, nos teus caminhos, buscado, Senhor, a nossa santificação, porque nós cremos, Senhor, num Deus todo-poderoso, Pai. Que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos vivendo à base de decretos, São decretos federais, estaduais, municipais, que estão regendo a nossa vida. Todos os planos, eu que gosto muito de administrar, de pastorear, com metodologia, com métodos, sistemas e métodos, programar as coisas para um tempo futuro, a curto, médio e longo prazo, temos tido muitas dificuldades. Por quê? Porque nós dependemos de novos decretos. E sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, usando o livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 6. O tema desta mensagem, da mensagem da ceia do Senhor deste mês, é o decreto dos homens e o decreto de Deus. O que acontece quando os homens decretam e o que acontece quando Deus decreta. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, por isso eu quero ler com vocês Daniel, o livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 6, do versículo 5 até o versículo 10, como introdução à mensagem desta ceia. Diz o texto: Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus
como costumava fazer. Amados, esse texto ele é maravilhoso. Quando o rei Dario ele assume o reinado do governo persa, quando a Pérsia começa a ter o seu domínio sobre a Babilônia, ele precisa da fidelidade da sua liderança. Mas esta liderança estava acostumada com os desmandos dos reis anteriores. Então ele levanta 120 sábios e entre eles um chamado Daniel, que nós o conhecemos muito bem. Só que Daniel, na sua fidelidade, ele atrapalhava os desmandos que esses outros governantes gostariam de ter sobre o reinado. Ele tirava os benefícios ilegais que esses homens tinham quando se colocavam diante de Deus. Portanto, esses homens fazem um conluio para que Daniel seja retirado desse grupo de líderes do governo agora persa que estavam sobre o reino de Jerusalém. Porém, não havia nada contra Daniel. A Bíblia diz que Daniel era homem excelente, e excelente era tudo o que ele fazia. Então esses homens olham e veem que só tem uma forma de pegar Daniel, só tem uma forma de tirar Daniel do poder e da direção diante do rei Dario, se pegassem na lei do próprio Deus. A única lei que Daniel respeitava, a lei que fazia de Daniel excelente, a lei que fazia de Daniel o melhor. Então, esses homens se reúnem diante do rei e solicitam ao rei que ele faça esta lei, este decreto, que por 30 dias nenhum homem podia orar, que nenhum homem podia se colocar a não ser diante do seu próprio Deus. Todo homem que por espaço de 30 dias fizesse qualquer petição a Deus ou a qualquer homem, deveria ser lançado na cova dos leões. O rei Dario, talvez não sabendo ou não entendendo o caso de Daniel, ele sanciona esse decreto. Daniel fica sabendo desse decreto. Sabia que esse decreto impedia ele de fazer aquilo que ele tinha em seu coração e que ele fez durante toda a sua vida, que era 3 vezes ao dia orar ao Deus de Israel voltado para Jerusalém. E o texto diz no seu versículo 10 que Daniel não cumpre esse decreto. Daniel, ele vai orar e sobre ele a responsabilidade de ser acusado daquilo que foi feito. Se nós continuarmos lendo o texto, capítulo 6, que eu indico que você leia, você conhece a história, mas é bom que você relembre os detalhes da história. Daniel vai orar e ele é dedurado, ele é avisado ao rei pelos homens que levantaram a lei, e Daniel vai preso e é condenado a ser lançado à cova dos leões. O rei tenta, quando vê aquilo que fez, tenta mudar a sua opinião, tenta desfazer o mandato, mas era impossível devido à lei dos medo-persas, que não podia ser revogada as leis a qual tinham sido seladas pelo selo real do rei. Então Daniel é condenado à cova dos leões. Eu quero fazer um breve intervalo na história aqui para falar sobre o que nós vivemos nos dias atuais. Como eu disse, nós temos vivido debaixo de decretos, e muitos deles nos impedem de nos reunir, nos impedem de fazermos os nossos cultos. E de forma alguma eu estou fazendo essa mensagem para levantar uma desobediência civil, uma desobediência para que nós, não façamos nossos cultos e não ligamos para os decretos. Preste atenção na história de Daniel. Daniel, ele não reuniu o seu povo. Daniel não foi lá no povo, não, nós vamos orar todos juntos, vamos fazer uma rebelião, vamos nos levantar contra o rei, isso não é justo. Não, Daniel fez a parte dele. Daniel disse, eu não vou perder a minha comunhão com Deus. Eu não vou deixar que um decreto me impeça de reunir, me impeça de fazer, mas ele não foi a uma rebelião civil. Ele fez a sua parte, e ele foi lá para o seu quarto,
e ele abriu as suas janelas, e ele orou ao Deus do céu. Pouco importando aquilo que o decreto determinado. O decreto não o impedia de orar. O decreto diria que se orasse, seria lançado na cova dos leões. Daniel, ele entre a lei dos homens e a lei de Deus, ele ficou com a lei de Deus. Nós não estamos impedidos de orar. Nós podemos estar impedidos de nos reunir. E isso, se Daniel fizesse, não estava no caráter de Daniel, mas ele buscou a comunhão dele pessoal com Deus. E é isso que eu alerto a você. Nós estamos, por decreto, aparentemente, se isso é o inimigo do reino de Deus, e eu não estou nem falando dos homens, porque veja, Dario, ele era amigo de Daniel, ele sente muito por aquilo que ele fez, mas isso certamente, pelo final dos tempos, é uma armadilha clara contra a igreja. O inimigo, ele pode combater a organização da igreja, mas não o órgão vivo de Deus que é a igreja. A igreja precisa continuar em oração, a igreja precisa continuar buscando a Deus. Você não pode desanimar porque o templo está fechado, porque o barracão está fechado, porque o lugar físico está fechado. A vida com Deus continua, a vida com Deus de Daniel continuava. Nós não estamos aqui para reclamar, nós estamos aqui para desanimar, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa fé. Então eu conclamo a você que nesses dias que nós estamos passando por essas lutas, que decretos do homem têm tentado impedir a igreja de estabelecer, e às vezes a pessoa desanima, às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas está difícil, está complicado, eu estou desanimado, eu não tenho forças. Não, meu irmão, não, minha irmã, entre no seu quarto, dobre os seus joelhos, fortaleça a sua fé. Nós teremos aí uma campanha abençoada do dia 5 ao 25 de abril, onde faremos, você vai ter mais informações, um jejum, uma oração todos os dias, pelo Brasil, pelo mundo, pela pandemia. Amados, se preocupe com a sua vida, e quando você faz o certo, você vai atingir as outras pessoas. Tanto que, continuando a história, o rei condena, obviamente, Daniel à cova dos leões, mas antes de lançá-lo, o rei faz uma oração. Ele diz no versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu vejo uma fagulha de fé no coração de um rei que havia determinado um decreto para que a fé de Daniel fosse abalada. Se aquelas pessoas pensaram que iam abalar a fé de Daniel por causa de um decreto de homem, ao contrário, esta fé de Daniel, este movimento que Daniel não deixou de fazer, as suas orações, tocaram o coração do rei. E o rei começa a ter uma fagulha de fé. Daniel é lançado na cova dos leões, o rei se entristece pelo seu amigo que ele havia decretado aquela possível morte, e depois, no outro dia, para a volta, para ver os restos talvez de Daniel, o rei surpreende com uma nova oração. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Amados, você vê, mas o rei foi com voz triste. Queridos, mas o rei foi, chamou por Daniel, falou com Daniel. O que fez isso tocar o coração do rei? A fé que ele viu em Daniel, falou, não, o Deus de Daniel pode livrá-lo. Mesmo que seja uma fé menor que o grão de mostarda, como o texto bíblico diz.
Eles creram, o rei creu que Daniel podia estar salvo. E ele estava. Então Daniel, versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A palavra de Deus, a fé, havia tocado no coração daquele rei. E depois disso, aqueles homens que condenaram Daniel, eles foram lançados à cova dos leões. O decreto que haviam feito contra Deus se virou contra eles. E finalmente, no final do texto, nós vamos ver o decreto de Deus. No início do texto, nós vimos o decreto do homem. No final do texto, o decreto de Deus. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja convosco. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amados, a nossa fé vai nos livrar do poder dos leões. A nossa fé vai nos livrar do poder de um vírus. A nossa fé vai nos livrar do poder de um sistema. A nossa fé vai nos livrar do poder da morte, do inferno, do diabo, se eu for fiel, assim como Daniel. Eu quero ser, diante do decreto dos homens, manter a minha fé como Daniel manteve. E eu quero que a minha fé abale outras pessoas. Assim como você que está ouvindo este vídeo, você que vai cear conosco daqui a pouco, aquele pão e aquele suco de uva faz toda a diferença na nossa comunhão, porque aonde você estiver, você é um Daniel, você é um profeta do Deus vivo, e um decreto de Deus acontecerá por causa da sua vida. E eu quero encerrar o texto dizendo, Daniel, versículo 28, Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quando o homem faz o seu decreto, nós precisamos colocar a nossa posição. Nós não estamos aqui para uma desobediência civil, mas estamos aqui para impor a nossa fé. Nós não deixaremos de orar, nós não deixaremos de clamar. E o decreto dos homens um dia mudará para um decreto do Deus vivo. Que hoje à noite, ao tomar a sua ceia, ao comer o seu pão, ao beber o seu suco, você tenha convicção de que você é um Daniel da era moderna. Feche seus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e Pai, mediante esta palavra, eu profetizo bênção, Pai, prosperidade, vitória, enquanto os homens estão decretando o contrário à Tua igreja. A Tua igreja está se levantando em oração, em clamor, Pai, suscitando, Senhor, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Que quando tudo isso passar, assim como foi Daniel, que foi até a cova dos leões, e lá foi salvo, lá foi liberto, nós também estamos sendo libertos deste momento tão difícil que estamos vivendo. Nenhum mal atingirá a nossa tenda, nenhum mal acontecerá sobre as suas famílias, mas, Senhor, está se levantando um grande exército de infidelidade e oração pela Tua palavra. Que quando tudo isso passar, um decreto de Deus se levante sobre a nossa vida e nós sejamos um exemplo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que assim como o rei Dario escreveu, que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, eu declaro, Pai, que todos temam e tremam diante do nosso Deus, do Deus de cada um, daquele irmão e irmã que estará, Senhor, se colocando na Tua presença, Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.
Que Deus abençoe você. Aguardo você às 19 horas. Estaremos fazendo a transmissão da unção do suco de uva, da unção do pão, às 19 horas. E até às 19h50 estaremos na igreja te aguardando em virtude do decreto. Mais uma vez lembro, não estamos aqui para fazer uma revolução civil. Estamos aqui para demonstrar a nossa fé. E isso nós vamos fazer no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E assim como começou o decreto do rei Dario, paz seja convosco.